Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui presente nessa sala, em que hoje eu vou ser, na verdade, o médium do Leonel, porque a apresentação seria dele e, inclusive, ele me passou os slides dessa apresentação, ele que produziu, ele que fez, e a gente vai tentar, dentro das nossas limitações, da nossa pequenez, estudar todos juntos sobre essa questão da missão do Templo Espírita com Jesus, Kardec e Chico Xavier, que esse é o tema que nós estamos trazendo aqui na tarde de hoje. A missão do Templo Espírita com Jesus, Kardec e Chico Xavier. E a Sônia também, ela faria a apresentação comigo, teceria alguns comentários, mas ela está em recuperação, então nós já pedimos por antecipação perdão aos nossos irmãos por nossas eventuais falhas e que Jesus possa nos abençoar na tarde de hoje, quando nós nos reunimos nesse pensamento de amor, de fraternidade, né, os espíritas, com os nossos desejos e ideais em comum, que é seguir os ensinamentos de Jesus, do Consolador Prometido. Então, nós vamos começar aqui a apresentação. Eu posso aqui já apresentar, colocar para iniciar a apresentação. O Jonathan, que está aí. Pode sim, fica à vontade. Você apresenta e aí a gente vai fixar a sua apresentação para o pessoal no YouTube conseguir ver os slides, tá? Tá, beleza. A hora que quiser me interromper, a hora que quiser fazer alguma consideração, tá? Levantem a mão, aí vai ficar simbolizado que levantou a mão. Beleza. Não, é só o Robertinho e você que estava ligado no micro no momento. Ô, Jonathan, até às 15 horas, né? É isso? Até às 15? Isso, até às 15h30, eu acho, e depois passa para o Gilmar. Se não me engano, é esse o momento mesmo. Vou até conferir, mas você pode dar início, eu escrevo no chat as instruções para você. Pode começar. Tá, eu vou até às 15, porque às 15h30 eu tenho uma outra apresentação lá na comunicação, tá? Então, se sinta à vontade. Beleza. Tá todo mundo vendo aí? Deu certo? Apareceu a apresentação? Apareceu sim, Bertinho. Então, beleza. Então, o tema é a missão do Templo Espírita com Jesus, Kardec e Chico Xavier. A apresentação desses slides foram construídas pelo Leonel Sivieri Varanda. Nós vamos tecer alguns comentários sobre a missão do Templo Espírita e a importância do Templo Espírita com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Nós sabemos que o Espiritismo, ele tem o tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião, e, inclusive, existe um triplo aspecto também com relação aos que trouxeram para nós esses ensinamentos, Jesus, Kardec e Chico Xavier. Nós começamos relembrando uma frase que o Jarbas Leone Varanda gostava muito de dizer, que, inclusive, em uma das palestras da Cometrim, ele falou sobre essa questão de que Kardec explicou Jesus e focou na codificação, principalmente nos aspectos científico e filosófico, sem esquecer
do aspecto religioso presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E Chico Xavier, ele também explicou Kardec e Jesus, focando no aspecto religioso, sem esquecer da ciência e da filosofia. Portanto, com Kardec e Chico Xavier, nós temos o edifício da doutrina espírita completada. O edifício, as bases da doutrina espírita estão completas com Kardec e Chico Xavier, sendo que Kardec explica Jesus, e Kardec explica e desenvolve Jesus, e Chico Xavier explica e desenvolve Kardec, completando assim a obra nessa tríade. São os mesmos princípios, o mesmo mestre. A obra de Kardec explica com a sua codificação das lições do Espírito de Verdade, e a obra de Chico Xavier também explica e desenvolve os mesmos princípios. Tanto é que Emmanuel já havia dito para Chico Xavier que, caso alguma mensagem dele se afastasse de Kardec, que ele ficasse com Kardec. Mas nós sabemos que toda a obra de Jesus se alinha e está totalmente de acordo com Kardec, assim como Kardec está totalmente de acordo com as lições de Jesus. Uma mensagem também na obra de Chico Xavier, na psicografia de Chico Xavier, em que fala que Jesus é a porta e Kardec é a chave. E aí eu complemento dizendo que Chico Xavier é a maçaneta. Isso é um complemento fora da mensagem que eu não lembro a autoria que fez essa complementação, parafraseando esse trecho, mas retrata bem a questão da harmonia e da concordância das três personalidades. Então, do livro de Allan Kardec, da conclusão do Livro dos Espíritos, a moral do Espiritismo é a mesma ensinada pelo Cristo. Espiritismo, com Jesus, Kardec e Chico Xavier, significa coerência e continuidade doutrinária a partir dos princípios cristãos, sob a inspiração do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É importante esse capítulo 8 da conclusão do Livro dos Espíritos, porque nessa conclusão se mostra claramente que o aspecto, e isso também Kardec fez questão de incentivar e de deixar em negrito, vamos assim dizer, que o aspecto religioso da doutrina espírita, não no sentido de instituição religiosa, mas no sentido de ligação com Deus, no sentido de estar ligado com o pensamento de Deus, a parte moral, a parte dos princípios espirituais, essa parte religiosa, que nós podemos falar que é a parte moral, é o aspecto mais importante do Espiritismo. Tanto que, no livro O Consolador, Emmanuel, ele diz que a ciência e a filosofia são os meios, mas a religião é o fim. Quer dizer, o nosso objetivo, a nossa finalidade é justamente desenvolver o aspecto moral. Então, o aspecto religioso do Espiritismo é o mais importante. A doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que é presidido pelo Consolador, pelo Espírito da Verdade, é uma doutrina de caráter divino, cuja finalidade é a revivescência do cristianismo primitivo. Então, nós sabemos que Jesus, já antecipando que iriam desvirtuar
adulterar os seus ensinamentos, ele já anunciou a vinda do Consolador, que iria restaurar e explicar as suas lições. A doutrina é de caráter divino, porque isso no capítulo 1 da Gênese mostra com muita clareza que é uma revelação divina. Então, é de caráter divino, porque é uma revelação divina trazida pelos espíritos superiores, claro, com a possibilidade de nós aprendermos e também que o nosso esforço próprio fosse realizado para que entendêssemos essas lições. Mas, primariamente, é uma revelação divina. Ou seja, até então, as lições, por exemplo, os evangelhos foram trazidos por apóstolos encarnados. Ou seja, sempre as lições divinas eram interpretadas ou tinham filtro do encarnado. A partir da doutrina dos espíritos, já não estava mais na mão dos homens. A lição, o cerne, né, o caráter, o núcleo, ele é todo trazido pelos espíritos superiores e codificado por Kardec. Nós sabemos que Kardec é Platão. E é interessante porque Platão, ele pegou todo aquele ensinamento de Sócrates, que eram ensinamentos orais, Sócrates não deixou nada escrito, e compilou em vários livros que representavam os ensinamentos de Sócrates. E Kardec, sendo Platão, e com toda o seu cabedal, sua bagagem, ele também compilou o ensinamento dos espíritos superiores, presidido pelo Espírito da Verdade, ele compilou todos esses ensinamentos, trazendo, materializando na forma de livros, esses ensinamentos da espiritualidade superior, trazendo aquela retórica e aquela forma pedagógica de aprendizado de Platão ao realizar a base da doutrina na forma de perguntas e respostas. Porque, dessa forma, nós aprendemos a refletir, e nesse diálogo em que se pergunta e se responde, é possível trazer reflexões e aprender mais sobre os ensinamentos. É um aspecto muito lúdico. E Chico Xavier, ele mantém esse aspecto quando ele, no livro Consolador, que foi construído no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, que com a equipe dos trabalhadores daquele centro, eles também fazem perguntas para Emmanuel, e Emmanuel responde. Lembrando que o Emmanuel e os espíritos que trouxeram, por exemplo, Emmanuel, nós sabemos que era o guia do mandato mediúnico de Chico Xavier. Só que esses espíritos, Emmanuel, André Luiz, por mais evoluídos que sejam, eram secundados por espíritos superiores, mais evoluídos ainda, que direcionavam a obra para que nós sabemos que, por exemplo, no nosso lar, várias coisas não puderam ser colocadas porque não houve a permissão da espiritualidade superior. Então, André Luiz não pôde colocar tudo que ele havia visto. Então, o Chico Xavier, ele fez a mesma estratégia pedagógica no livro Consolador, que traz um desdobramento do Livro dos Espíritos, nesse sentido de perguntas e respostas, e trazendo também, no aspecto científico, por exemplo, as lições de Kardec já para os termos que já haviam sido
atualizados na ciência, porque na época de Kardec, a física quântica ainda não havia sido estabelecida. Então, o Consolador, com esses novos termos que haviam surgido na física e na química, ele atualiza para a linguagem humana aquilo que Kardec já havia desenvolvido, sem esquecer que, na obra de Kardec e de Chico, há aquela concordância dos ensinamentos. Ou seja, os ensinamentos que estão na obra codificada por Kardec são simplesmente desenvolvidos na obra psicografada por Chico Xavier. E aí nós lembramos que o nosso maior órgão orientador é a doutrina dos espíritos, com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Claro que nós temos o movimento de unificação, que nos traz esclarecimentos, que dirige esses aspectos das ações do movimento espírita, mas nós sabemos, nós sempre estudamos isso, que o centro espírita é o núcleo, é o principal. E os outros órgãos, os CREs, a própria FEB, que é a nível nacional, são os órgãos que trabalham para o movimento espírita. As AMES são os órgãos que fazem um trabalho em favor, ou seja, nós sempre estudamos que as orientações não são trazidas de cima para baixo, né? Vamos dizer assim, não são trazidas da FEB, que é o nacional, para baixo, e sim a FEB e os CREs, e a União Espírita Mineira e os outros órgãos federativos trabalham para o movimento, em que o núcleo é o centro espírita. Então, nós sempre precisamos lembrar que o nosso maior órgão orientador é a doutrina dos espíritos, que nos esclarece, nos orienta, nos traz toda a base, né, de estudo. Isso é muito importante. Então, o Espiritismo possui, na dimensão religiosa, sua maior tarefa e o seu maior aspecto. Por quê? Porque ele restaura a crença. Vamos fazer uma pequena... Vamos relembrar alguns aspectos que mostram por que a crença precisou ser restaurada. Nós sabemos que o cristianismo primitivo, ele foi deturpado, principalmente no segundo concílio de Constantinopla, quando foi retirado a palavra reencarnação dos evangelhos. Ou seja, a partir principalmente desse concílio, o cristianismo primitivo, ele foi adulterado, foi desvirtuado. E a partir daí se enxertou várias questões de dogmas, de hierarquia, a questão da hierarquia sacerdotal, a questão dos rituais, dos dogmas. Ou seja, foram enxertados vários conceitos que não faziam parte do espiritismo, do cristianismo primitivo. Chegou um certo momento, após ali, esse concílio de Constantinopla, o segundo concílio foi no século VI, 553, mais ou menos. E após o fim da Idade Média, no início do renascentismo, houve porque como a Igreja Apostólica Romana, ela dominava o poder. Então, a partir do momento em que houve essa mudança de era, que se inicia o renascentismo, as pessoas passam num trauma, né? As pessoas passam a não aceitar o aspecto religioso. Então, começa a surgir aquela ciência materialista, a filosofia materialista, em que se
se deixa de lado, né? Se expulsa toda a questão da religiosidade, toda a questão da crença num Deus poderoso, num ser supremo, causa primária de todas as coisas, na questão da metafísica, das relações espirituais, porque nós sabemos que a manifestação dos espíritos acontece durante toda a existência humana. Então, Kardec, ele reencarna, isso nós vemos claramente em várias obras de Chico Xavier, principalmente nas de Humberto de Campos, e em Cartas e Crônicas, naquela lição do Napoleão, nós vemos claramente a missão do Kardec justamente para restaurar esse pilar, já nos fins do século XVIII e início do século XIX, com a missão de restaurar, e aí surgindo todas as luzes, né, o iluminismo, ou seja, as revoluções na área filosófica, as revoluções na área científica, e aí Kardec vem com a missão de realmente abalar as bases religiosas e restaurar o aspecto religioso. Então, essa tarefa na dimensão religiosa, ela é muito importante, porque a religião estava extremamente excluída, principalmente porque a ciência e a filosofia, ela retornou um aspecto muito materialista. Então, nós tínhamos lá o racionalismo, o empirismo, sempre o positivismo, sempre excluindo ou não levando em consideração o aspecto religioso. Claro que foi importante para que se desenvolvesse a questão do raciocínio, da experimentação, com uma certa independência da questão religiosa, mas hoje nós vemos que, para que haja um avanço maior, é necessário que a ciência e o aspecto religioso trabalhem em equipe, trabalhem juntos, para a questão, por exemplo, do estudo do perispírito, para a questão do estudo das manifestações espirituais, na questão da mediunidade. Então, a tarefa de Kardec, lá quando ele reencarna em 1804, e aí Napoleão sonha, nesse livro Cartas e Crônicas mostra isso, o Napoleão se desdobra e é levado para uma região onde estavam reunidos vários espíritos, e Kardec estava na frente, mostrando que o Napoleão, a missão dele era proteger o território francês para que não houvesse aquela interferência na missão de Kardec, ele tivesse que restabelecer essas bases do cristianismo primitivo. E aí Kardec reencarna, Napoleão, ele comete os excessos, ele não consegue cumprir a missão dele, porque ele passa a entrar na vaidade da dominação do poder, mas permite que Kardec consiga cumprir a sua missão, como espírito superior que de restaurar essa crença, de restabelecer as bases do cristianismo primitivo, trazendo a doutrina espírita. Então, realmente, ele traz essa restauração da crença, numa fé raciocinada. Por isso que ele reorganiza o edifício da fé. Por que ele reorganiza o edifício da fé? Porque a fé não é mais uma fé cega. A fé se transforma numa fé raciocinada. Nós sabemos como as coisas funcionam, por que as coisas funcionam, qual a finalidade das coisas. Então, nós passamos a absorver as coisas pelo estudo, pela reflexão e pelo raciocínio. Então, concluindo, as bases do espiritismo estão no cristianismo primitivo. O Roberto. Sim.
uma questão que eu tinha pensado aqui enquanto você estava falando, que a gente até falou hoje mais cedo, é que essa importância do momento da codificação do século XIX para o XX foi essa importância do movimento científico questionar, né, o positivismo, né, positivismo científico, porque era o que vigorava entre as classes dominantes, né, na Europa, né, que não acreditavam mais em Deus, que já tinham superado a religião, que teriam se caminhando para o ateísmo. Então, cientistas vinham com forma de resistir a isso, introduzir uma nova fé, né, que complementasse os conceitos de parapsicologia, de ciência, enfim. E aí que teve essa deixa, né, para a doutrina espírita ter uma relevância muito grande na Europa nesse período, né? Sim, a questão da metafísica, e muito importante é que Kardec não veio sozinho. Então, além dele provar a existência dos espíritos, eles tiveram, a Kardec teve vários auxiliares no campo científico, no campo filosófico. Então, no campo filosófico, Leon Denis. No campo científico, nós tivemos, por exemplo, William Crookes, que comprovou pelas materializações esse aspecto científico e a existência dos espíritos, a mediunidade. Então, nós tivemos outros, Victor Hugo, nós tivemos o Arthur Conan Doyle, nós tivemos vários cientistas que, por exemplo, William Crookes, ele teve um prêmio Nobel da Paz, o prêmio Nobel da Ciência, na questão da química. Então, nós vemos que esse aspecto científico ele foi muito bem estabelecido com esses cientistas, trazendo as fundamentações no sentido de comprovar essa questão da existência dos espíritos e, consequentemente, a parte religiosa, até porque se o que aconteceu da ciência, de uma parte da ciência ainda hoje não aceitar, é porque existia uma parte acadêmica e essa parte acadêmica materialista. Então, uma parte da academia da ciência não aceitou. E aí vem essa frase de Emmanuel, no Coletâneas do Além, que ele fala: espiritismo religioso? Sim. Nossa missão é essencialmente religiosa, na restauração da fé viva e na revivescência das tradições simples dos templos apostólicos. Então, se nós relembrarmos os templos apostólicos, a atitude de Pedro na Casa do Caminho, a atitude de Paulo, por exemplo, que veio para divulgar o cristianismo em toda aquela região da Palestina e na Europa, a atuação deles era seguindo o exemplo de Jesus, que era um exemplo simples. O que significa uma tradição simples? Por exemplo, Jesus, ele trazia os ensinamentos num barco, no lago de Genezaré, né, do Tiberíades, nas praças, nas montanhas, no monte, Sermão da Montanha, nas casas de republicanos, de fariseus, principalmente na casa de Pedro, na casa dos mais simples, dos humildes, junto com os pescadores. Então, nós percebemos que o cristianismo primitivo é Jesus trazendo o evangelho para o povo, para todos, de uma forma lúdica, de uma forma acolhedora. Por isso que Emmanuel diz que nossa missão é essencialmente religiosa, na restauração da fé viva. Quer dizer, restaurar a fé viva
aquela fé ativa, além de raciocinada, aquela fé que vai ao contrário do medo, porque a fé, ela é o contrário do medo. A fé é a confiança total, por exemplo, em Deus, ou seja, uma fé, lógico, raciocinada, mas essa restauração da fé é muito importante. E a gente reviver, né, voltar a praticar essas tradições simples é muito importante. Então, a questão do elitismo, né, de hierarquias, né, e aí a única hierarquia que existe é a hierarquia moral, né, porque nós todos chegaremos à perfeição. Então, durante esse processo, o que diferencia uns dos outros é o nosso esforço próprio e a nossa evolução moral. Tanto é que no Livro dos Espíritos fala que as civilizações avançadas, as civilizações realmente avançadas, não são aquelas que trouxeram uma evolução científica. Foram aquelas que trouxeram uma evolução moral. Então, a civilização verdadeiramente avançada é uma civilização avançada moralmente. Porque uma civilização que é avançada intelectualmente, cientificamente, é uma civilização que é bárbara, vamos supor que não tem evolução moral, então essa civilização é bárbara, com vestimentas bonitas, com instrumentos bonitos, interessantes. Então, o que realmente indica a evolução de uma civilização é a evolução moral. Então, a gente reviver os ensinamentos de Jesus na sua pureza, na sua simplicidade, é muito importante. Então, a partir disso que nós vamos ver realmente as práticas de Jesus, as tradições simples, essa restauração no templo espírita, na casa espírita, no centro espírita. Então, surge o centro espírita, que é a célula básica, como nós dissemos, do movimento, e principal, formado por irmãos na fé espírita, na tarefa de divulgação e prática do espiritismo. Então, uma tarefa que envolve amor, acolhimento, simplicidade, alegria, a fé raciocinada, mas de uma forma simples, sem aquele luxo, sem aquela ostentação, vamos assim dizer, seguindo sempre os modelos de simplicidade que nós temos. Então, nós lembramos Pedro na casa do caminho. No livro Paulo Estevão, é abordado com muita clareza como que era realizado o trabalho na casa do caminho. Trabalho simples, acolhendo os irmãos, e todos os dias à noite reuniam para estudar o Evangelho. E todos que estavam lá sendo tratados, quando melhoravam, eles começavam a trabalhar na casa do caminho, de forma muito simples, acolhedora, humilde. Essa simplicidade que é o cerne da questão. Então, qual que é o objetivo principal do centro espírita? O objetivo principal do centro espírita é administrar interesses evangélicos. E aí, nós entramos num ponto muito importante de um centro espírita, de um templo espírita, que, inclusive, Chico Xavier disse em várias entrevistas e várias mensagens de Emmanuel, André Luiz, dizendo que em uma casa espírita, o principal trabalho, a principal tarefa é a de evangelização. A evangelização é realmente o que vai nos trazer a evolução moral que necessitamos. Então, numa casa espírita, o trabalho de evangelho e passes, e principalmente a evangelização infanto-juvenil, nós temos como uma base para que se realmente
se concretize os ensinamentos de Jesus. Por quê? No Consolador, Emmanuel já diz que a forma de resolver os problemas que nós temos, políticos, sociais, os problemas da Terra, são resolver no aspecto da educação da criança. Que educação que é essa? Educação moral. Então, a forma de resolver esses problemas é a longo prazo. A longo prazo, porque se evangeliza a criança, primeiramente com os pais, com essa educação moral, culto do evangelho no lar, a exemplificação, o exemplo dos pais. E depois se leva a criança para as tarefas de evangelização. E assim, depois de uma geração, 20 anos, se concretiza quando essa criança chega no estágio adulto, com todas as sementes e as bases estabelecidas, e vai fazer parte do seu cabedal moral, e assim, imaginemos uma criança evangelizada nesse aspecto, a diferença que faz. Então, se nós tivermos uma população de crianças assim, chega na fase adulta com inteira consciência das suas missões e das suas necessidades morais, ela vai trazer um benefício para a sociedade, porque ela vai pensar primeiro, como o exemplo que Jesus nos ensinou, na caridade, né, fora da caridade, na salvação, no amor ao próximo, pensar primeiro no bem-estar geral. Então, a forma de se resolver os problemas é evangelizando a criança, educação moral. Por isso que o aspecto mais importante numa casa espírita é a evangelização infanto-juvenil e também a evangelização dos adultos, porque como o objetivo principal é administrar interesses evangélicos, os adultos no trabalho de estudo do evangelho e do passe, nesse trabalho de evangelização, claro que no estado de adulto, nós não temos tanta facilidade para absorver igual uma criança, por exemplo, até os 7 anos, como Emmanuel nos ensina. Mas, estando no estado já de adultos, nós temos o contato com os interesses evangélicos, com o evangelho em si de Jesus, nos traz o auxílio principal para a nossa renovação, para que nós possamos renovar pelo amor e não pela dor. Então, se cabe ao Centro Espírita administrar interesses evangélicos, fica evidente a necessidade de uma administração em bases de liberdade, simplicidade, fraternidade e fidelidade a Jesus, Kardec e Chico. Nós temos dentro de uma casa espírita, quando todos estão unidos nesse mesmo ideal, um amor puro, um amor autêntico, alegria de reencontrar os irmãos, de estudar o Evangelho de Jesus, de desenvolver os nossos aspectos, sempre com base Jesus, Kardec e Chico. Então, o Centro Espírita se torna um lugar acolhedor, um lugar de amor, um lugar que a gente sente paz, equilíbrio. Aí, quando acabam os trabalhos, as pessoas ficam na porta do centro, conversando, aquela alegria, aquela vontade, né, de evoluir. A fidelidade evangélica do Centro Espírita é a iluminação do espírito, a exemplo do cristianismo, com a elevação dos raciocínios e dos sentimentos. O coração deve ir até o cérebro e o cérebro deve ir até o coração.
Emmanuel também nos ensinando que nós temos as duas asas. A asa da sabedoria e a asa do amor. Só que a asa da sabedoria, ela precisa do amor e da experiência do evangelho, porque senão essa asa da sabedoria fica apenas como conhecimento, intelectualidade. E essa intelectualidade, se não tiver amor, ela vai ser utilizada para o mal. Então, a iluminação do espírito, tomando como exemplo o cristianismo primitivo, os exemplos, nós nunca devemos esquecer os exemplos dos apóstolos, quando, por exemplo, João Evangelista trabalha com Maria de Nazaré, lá em Éfeso, um trabalho semelhante à Casa do Caminho, de Pedro, o trabalho que a Casa do Caminho era em Jerusalém. Já a casa de João Evangelista com Maria de Nazaré era em Éfeso. De amor, de acolhimento, essa simplicidade. Aí nós lembramos também do exemplo, por exemplo, de Célia, 50 anos depois, em que ela trabalhou ali perto de um mosteiro, que ela foi acolhida, e montou uma horta, uma casa de acolhimento, e ela foi obrigada a se vestir de homem, né, para conseguir trabalhar, e esse exemplo foi maravilhoso, porque ela viveu para acolher os irmãos necessitados. Então, nós temos, quando a gente estuda o cristianismo primitivo, e é muito importante ressaltar essa coleção de Emmanuel, histórica, né, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, a importância do estudo dessas obras para que nós realmente entendamos o exemplo claro do que é o cristianismo primitivo. Porque se Kardec ele dedicou mais à ciência, à filosofia, sem esquecer da religião, e nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo a explicação das frases, dos versículos, dos principais, né, da moral do Cristo, nós já vemos em Chico Xavier que dedicou totalmente e com muito mais amplidão do que o aspecto científico e filosófico, apesar de ter várias obras de André Luiz, de Humberto de Campos, Emmanuel, focado na parte científica e filosófica, nós temos esse aspecto religioso muito claro e focado em Chico Xavier, em que ele, por exemplo, nessas 5 obras, ele desenvolve, nos mostrando historicamente esse exemplo claro dos cristãos primitivos, porque é muito importante. Lá, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, é um compêndio que mostra o que é trabalhar de forma simples e desinteressada, é um compêndio contra o elitismo, é um compêndio contra práticas estranhas, é um compêndio contra você ganhar dinheiro, né, com o aspecto religioso, com o profissionalismo religioso, e mostra, por exemplo, Paulo andando pelas cidades e sempre divulgando o evangelho à custas do seu próprio trabalho. Toda cidade que ele chegava, no seu trabalho como tecelão, ele primeiro se sustentava, então durante o dia ele trabalhava como tecelão e à noite ele ia para a divulgação, para a difusão do cristianismo. Então, o Paulo Estevão é um compêndio, por exemplo, mostrando os exemplos de como trabalhar sendo fiel realmente ao Evangelho de Jesus. E assim nós temos também Ave Cristo, com vários ensinamentos, por exemplo, no capítulo 5 do Ave Cristo, nós temos lá o Quinto Varro, que ele teve que usar outro nome,
porque ele estava foragido, vamos assim dizer, fugiu, né, da sua família, que estavam perseguindo, e ele foi para Roma, e ele estava trabalhando junto com os cristãos, e nesse capítulo 5 veio uma epidemia do Oriente. Então, depois podemos consultar o capítulo 5 do Ave Cristo. E quando essa epidemia do Oriente chega, ceifando várias vidas, e Roma foi uma das principais cidades que foi contaminada, os anciãos queriam sair de Roma e ir difundir o cristianismo em outro lugar, e deixar aqueles cristãos que estavam em Roma à sua sorte, ou auxiliar as pessoas, porque eles estavam com um trabalho em Roma, de difusão do cristianismo. Eles queriam abandonar e ir para outro lugar onde não havia a epidemia. E então, Quinto Varro, ele faz um discurso, junto com esses anciãos, dizendo que ele não concordava e que era o momento deles testemunharem e de trabalharem mesmo com a epidemia, trabalhando naquela cidade e auxiliando a todos naquela cidade, cristãos, não cristãos, ajudando a todos, que era o momento de testemunhar. Então, esse é um exemplo claro de como que nós devemos portar, agir com exemplos maiores perante as nossas situações atuais. Então, por exemplo, nesse sentido que nós sempre defendemos, que, claro, respeitando as normas, as regras, mas que os centros espíritas devem estar abertos, funcionando, trazendo lenitivo, trazendo testemunho, trazendo auxílio para todos que necessitam. É o momento em que os centros espíritas mais deveriam estar abertos, dando o seu testemunho e o seu exemplo. Então, nós, tomando por base, não é uma opinião própria, nós estamos tomando por base os ensinamentos de Jesus, Kardec e Chico Xavier. É muito importante isso. O que nós vamos estudando juntos aqui são sempre ensinamentos de Jesus, Kardec e Chico Xavier, nunca opinião própria. Então, o Centro Espírita tem esse dever da difusão e de dar o exemplo em todos os sentidos. Então, a finalidade evangélica do Centro Espírita, iluminação do espírito, a exemplo do cristianismo, com elevação dos raciocínios e dos sentimentos. Nós lembramos também de um livro de Hilário Silva, A Vida Escreve, que tem uma lição que o jovem vai até uma casa espírita com vários projetos, com vários desejos. Queria montar um asilo, queria montar um orfanato, queria montar vários desejos. E aí o dirigente fala, nossa, que maravilha, que bom, que coisa importante e tal. Mas vem cá, eu preciso que me ajude a dar um passe aqui no tuberculoso. E aí o jovem pega e fala, eu tenho compromisso, tal, e vai embora, e foge desse trabalho. Para mostrar que, normalmente, nós, como seres imperfeitos, temos essa característica de, nos momentos de testemunho, nós fugirmos, né, das nossas responsabilidades. E aí nós temos inúmeros exemplos nesse sentido. Anália Franco trabalhou com pessoas necessitadas e que estavam doentes a vida inteira. E ela não foi contaminada em momento nenhum. Ela não faleceu doente, né, das pessoas que ela cuidava. No livro Encontros no Tempo, o Chico Xavier também tem uma entrevista em que se pergunta para ele qual que é mais importante, a caridade ou a autodefesa? E aí, Chico Xavier responde dizendo que, numa psicofonia de Bezerra de Menezes, dizendo que a caridade ela é mais importante do que a autodefesa. Por quê? Porque
quando nós auxiliamos as pessoas em necessidade, por exemplo, dando um passe no tuberculoso, por exemplo, quando nós auxiliamos alguém em necessidade, nós estamos agindo em autodefesa. Quando nós estamos praticando a caridade, nós já estamos agindo em nossa própria autodefesa. Então, a nossa autodefesa maior é a caridade. Então, vocês podem achar essa mensagem, Caridade e Autodefesa, ou Autodefesa e Caridade, no livro Encontros no Tempo. O centro espírita pode ser caracterizado evangelicamente através de suas tarefas de iluminação do espírito, sob a égide do serviço de equipe e da gratuidade, como casa de oração, hospital, escola das almas e casa de caridade. Então, o templo espírita, ou o centro espírita, a casa espírita, ela deve sempre se lembrar que o espírito de colaboração é o mais importante, todos juntos, unidos. E aí nós lembramos a questão do melindre, que é o filho do orgulho, que é uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier, que fala sobre exatamente isso, sobre o melindre, que é filho do orgulho e que ele é a causa de dissolução de muitas atividades, né? Fecha-se centros, atividades acabam por causa do melindre. Então, nós estamos juntos para aprender, para desenvolver, para evoluir. E o melindre, como filho do orgulho, nos levando a crer melhores do que somos, faz com que nós não aceitemos, às vezes, admoestações, advertências, críticas construtivas. Então, o melindre só nos prejudica. E também prejudica o movimento, porque trabalhos são cancelados por causa do melindre. Então, o espírito de colaboração é muito importante, o espírito de equipe. Nós trabalharmos juntos, com amor, com boa vontade, né? Sempre entendendo as dificuldades de cada um, mas sempre também buscando nos estudos qual é a orientação correta, quais são os ensinamentos corretos da espiritualidade maior e da gratuidade. Quer dizer, os médiuns trabalharem gratuitamente, né, que está isso no Novo Testamento, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está nas obras do Chico Xavier, o próprio exemplo do Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão. Então, a gratuidade, essa questão de sermos voluntários da causa, simplesmente por desejar o bem de todos e por desejar seguir Jesus, né? Então, a gratuidade faz parte de fazermos o bem desinteressadamente. O fazermos o bem desinteressadamente faz parte de nós trabalharmos na causa, no movimento espírita, em todos os aspectos, de forma desinteressada e gratuita, em todos os aspectos. Então, por exemplo, os eventos pagos, a questão do palestrante cobrar pela estadia no hotel, ou cobrar a passagem para ele ir até o local, palestrar. Principalmente hoje, que nós já temos o aspecto virtual, que o palestrante pode fazer a palestra em qualquer lugar, sem precisar se deslocar, né? Então, nós precisamos, sim, sempre conversar sobre isso, estudar sobre isso, porque é um aspecto do cristianismo primitivo, a questão da caridade desinteressada, da gratuidade e de trabalharmos pela doutrina espírita sem espírito de ganho nenhum, sem buscar ganhar nada de forma alguma,
Porque só o fato de estarmos trabalhando de forma pura e gratuita, de boa vontade, pelo Espiritismo, já é o principal aspecto, já é o nosso ganho maior, o ganho de dentro da nossa pequenez, das nossas imperfeições, colaborar de uma forma, mesmo que seja de uma forma mínima, mas colaborar com alguma coisa nessa obra de Jesus. Então, esse exemplo, que começa com Jesus e os apóstolos, e que nós vemos os apóstolos Kardec e Chico Xavier, nos mostrando exatamente os exemplos. A vida deles, os seus exemplos, não foram em vão. Nós precisamos, sim, dar apoio e sempre lembrarmos disso, para que não ocorra, claro que, como o Espiritismo é a lição dos espíritos superiores, acontecer um desvio é mais difícil, mas porque nós sabemos que o Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Então, o movimento espírita é um movimento humano, ou seja, o movimento espírita está sujeito a falhas, porque é deliberado e é seguido pela ação dos homens. Então, a doutrina dos espíritos é algo puro, é algo trazido pelos espíritos superiores, mas o movimento espírita, e como nós administramos os interesses, vai da nossa conta, é nossa responsabilidade. E a responsabilidade de quem deturpa ou de quem trabalha de forma alterada no movimento espírita, ou que prejudica o movimento espírita, que é a obra do homem, tem uma responsabilidade muito maior. Uma responsabilidade muito maior. Porque quando nós erramos algo para nós mesmos, é uma coisa. Quando nós erramos no movimento espírita, que é de Jesus, aí a nossa responsabilidade e as consequências dos nossos atos são muito piores. Então, nós sempre devemos lembrar a responsabilidade que nós temos perante o movimento espírita, porque participando dele ou não, nós estamos na difusão espírita e nós estamos participando de alguma forma, mesmo não participando ativamente ou com algum encargo no movimento espírita, somente numa casa espírita, por exemplo, nós estamos trabalhando na célula espírita, nós estamos com responsabilidade perante esse movimento espírita, perante os homens, e que é do homem. Então, nós realmente sempre precisamos estudar e restabelecer os nossos objetivos para que nós não realmente desviemos do nosso caminho, que seremos responsabilizados. Então, a casa espírita, ser uma casa de oração, ser um hospital. Então, olha a importância de uma casa espírita. No livro Educandário de Luz, fala sobre todos os aspectos de uma casa espírita, porque ele reúne várias mensagens da psicografia de Chico nesse mesmo livro, Educandário de Luz. E ele mostra com muita clareza todos os aspectos de trabalho de uma casa espírita e a importância, porque numa casa espírita é construída a nível espiritual um hospital. Então, a importância do passe, por exemplo, do passe no local, no passe presente. Por quê? Porque no centro espírita existe todo um trabalho de uma equipe espiritual, como um hospital, como uma escola, e existe toda uma aparelhagem. Então, ter o passe físico, né, aquele passe que existe a proximidade das pessoas, né, o passe realmente local, ele é muito importante, porque existe uma equipe espiritual todinha trabalhando. No livro Nos Domínios da Mediunidade,
mostra muito bem o trabalho de passes e mostra realmente que tem todos esses aspectos. Então, está tendo um trabalho de hospital, de entidades encarnadas sendo auxiliadas. No trabalho do evangelho, as pessoas que estão prestando atenção, as tomadas mentais vão sendo desligadas, vai ocorrendo o tratamento. Então, existe todo um trabalho que ocorre naquele meio físico. Por isso que é tão importante um centro espírita estar aberto e funcionando. Porque esse meio físico de trabalho, ele é primordial. Nós não prescindimos dele. É um trabalho imprescindível. Ter um momento físico de trabalho, um momento em que todos estão reunidos na casa espírita, recebendo os benefícios daquele hospital espiritual, daquela escola. Então, é casa de oração, hospital, escola das almas e casa de caridade. Escola das almas, porque a evangelização ocorre na casa. Casa da caridade, porque trabalho de sopa, entrega de cestas, peregrinação, em que se acolhe os necessitados, que uma casa espírita tem o dever de acolher todos os necessitados, de todos os aspectos, senão nós caímos naquela questão do elitismo, que estaremos nas nossas casas só estudando junto com as massas intelectuais, e esse não é o objetivo de uma casa espírita. Leon Denis, no livro Depois da Morte, o que Jesus chamava pregar o evangelho do reino dos céus era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Olha que interessante e que importante. Pregar o evangelho do reino dos céus era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Conhecimento de Deus, causa primária de todas as coisas, ser supremo, a imortalidade da alma, a vida continua, as relações com os espíritos, a questão de nós trabalharmos as questões espirituais e, frisando novamente, ao alcance de todos. Ali havia ricos, pobres, fariseus, publicanos, prostitutas, havia todo tipo de gente ali, todas as classes, todas as pessoas possíveis existiam ali. Então, é realmente pôr ao alcance de todos, de todos. Jesus, debaixo de uma árvore, ensinando o seu evangelho. E aí, nós lembramos de Chico Xavier, na Sombra do Abacateiro, como que ele era intuído e como que ele tinha um respeito e a sensibilidade com relação ao cristianismo primitivo, às tradições simples do cristianismo primitivo, ao relembrar e ao aplicar da mesma forma que Jesus fazia, num local simples, debaixo de uma árvore. Por quê? A missão do Chico Xavier era justamente isso, era revivenciar as tradições simples do cristianismo primitivo. A beleza do movimento espírita encontra-se nos pequenos grupos, repleto de solidariedade, onde todos se conhecem, sabem de suas necessidades e amparam-se como verdadeiros irmãos. Aí que temos a questão principal do nosso tema da Cometrim, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, lembrando do Livro dos Médiuns, Allan Kardec, que ele fala de pequenos grupos, de pequenos centros espíritas se auxiliando, né, uns aos outros ali, na solidariedade, reunindo, né, com os trabalhos de unificação,
Então, já no Livro dos Médiuns, Kardec já orienta nesse sentido. Pequenos grupos que se entreajudam, né? Que todos se conhecem, se amparam, se auxiliam, amparam os necessitados. Interessante aqui na foto, que nós temos aqui a Antusa, aqui, né? Nessa foto aqui, ó, sentadinha aqui nesse trabalho da Comunhão Espírita Cristã. Da Comunhão Espírita Cristã, que o Chico Xavier iniciou aqui em Uberaba, depois ele foi para a Casa da Prece. Então, nós tivemos aí vários trabalhadores, né, que começaram seus trabalhos com o auxílio de Chico Xavier. Robertinho. Sim. 15 minutos, porque o Gilmar precisa entrar às 14h30. Eu falei 15h30, mas era 14h30 que ele ia apresentar. Que depois tem o Luciano, que vai fazer também exposição. Tá, beleza. Deixa eu só, então, ver aqui como é que eu vou fazer aqui para... que ainda tinha alguns slides, mas tudo bem, a gente vai... O Livro dos Médiuns. Esses grupos, visitando-se, permutando suas observações, podem desde logo formar um núcleo da grande família espírita, unidos no sentimento de fraternidade, caracterizado pela caridade cristã. Olha só como que está em encontro com o que o Leon Denis falou, alcance de todos, né? Pequenos grupos, repletos de solidariedade, caridade cristã, sentimento de fraternidade. Os centros espíritas se transformam em verdadeiros santuários da renovação mental na direção da vida superior, através de diversas ações doutrinárias. O objetivo do centro espírita é realmente trazer a renovação mental para todos nós. O centro espírita será fiel a Jesus, vivenciando seus ensinos e fazendo de seu grupo um lar de fraternidade humana. Um lar de fraternidade humana. Aqui na foto, do lado do Chico, está o Leon Gerton ali, né? Colocará a mediunidade, olha que beleza, esses livros espalhados do Chico, livros com capas originais, né? As capas originais de quando ele lançou, a capa original do Nosso Lar, a capa original dos 50 anos depois, espalhadas por toda a mesa. Olha que maravilha. Porque as capas originais, muitas delas o próprio Chico desenhava, viu? E como se diz, psicografava a capa também. Colocará a mediunidade como instrumento de elevação do povo, praticando-a como uma coisa santa, sem profissionalismo religioso, sem colocar a religião como algo profissional, como algo que se ganha dinheiro, ou como algo que se coloca o técnico profissional acima do principal, que é a questão dos ensinamentos, da doutrina em si, do aspecto doutrinário, que é o mais importante. Buscará a preservação da terapêutica da prece, do passe, da água fluidificada e da assistência espiritual aos desencarnados. Preservação da terapêutica da prece, do passe. Então, o passe também, de forma simples. A Antusa, junto com Jarbas, naquela casinha da Antusa, dando passe de forma simples, de forma pura, né, sem apetrechos, com humildade, com amor ao próximo, a importância da água fluidificada, né, de quando estarmos no centro espírita, levarmos a nossa garrafinha d'água para fluidificar, que esse é um tratamento, o melhor tratamento que existe, é o tratamento do evangelho, o passe e a água fluidificada. E aqui a assistência espiritual aos desencarnados, que é a desobsessão, que é um trabalho também de enfermagem, é um trabalho de caridade, porque se auxilia os desencarnados e os próprios desencarnados participantes do trabalho. Então, a assistência espiritual aos desencarnados na desobsessão é muito importante, porque é um trabalho de hospital também. Promoverá o esclarecimento do povo sobre a natureza e a finalidade do espiritismo, sem proselitismo de arrastamento, sem buscar
convencer as pessoas sobre, sem tentar arrastar, né, sem tentar transformar a pessoa em espírita, porque muitas vezes quem vai ao centro espírita não é espírita. Então, sem tentar convencer, arrastar a pessoa para o espiritismo, né, sem proselitismo de arrastamento. É estudar de forma natural, né, o espiritismo. E a pessoa pede ajuda, pede conselho, se aconselha a pessoa sem, de uma forma natural, né, sem tentar convencer ela a se tornar espírita. Ali na foto, o Adelino da Silveira, se nós não nos enganamos. Não terá na divulgação do livro espírita o objetivo de lucro, a fim de que não seja obstáculo à difusão do ideal espírita, cujo conteúdo doutrinário vem gratuitamente do alto. Então, por exemplo, nós temos um evento pago em que se monta uma feira para vender os livros do palestrante. Ou se monta um comércio ali, uma feira, no momento de divulgação doutrinária. Ou seja, o objetivo de divulgação, de difusão, não é esse. Não tem esse objetivo de lucro, né? A difusão do ideal vem gratuitamente do alto. Não acolherá quaisquer práticas elitistas que impliquem discriminações, privilégios. Nós vamos dar o passe aqui só em mulher, vamos dar o passe só em homem. Nós vamos dar o passe, tem que ser todo mundo enfileirado, todo mundo disposto em tal lugar. Então, não tem qualquer prática elitista. Qualquer pessoa pode dar passe, que esteja trabalhando no centro espírita. Não há privilégios, não há formação de castas, de chefia humana. O dirigente do centro, ele não é um representante de Deus, de Jesus e nem do espiritismo. Então, não há formação de castas, nem de chefia humana, nem personalismo, e nem exigências descabidas. A religião espírita se apresenta, religião, sim, religião espírita, só que não é nesse aspecto de instituição religiosa. A ausência de manifestações exteriores ou elitistas, próprias das religiões formalistas ou ritualísticas. Então, não há dogmas, rituais, não há manifestações exteriores. A manifestação é toda mental, espiritual. Não é prática espírita. Reiki, que, por exemplo, é uma prática milenar chinesa. Jorei, terapias de vidas passadas, cristais, cartomancia, cromoterapia, não é prática espírita. Com essas inoportunas práticas, abrem-se precedentes graves para a implantação de rituais inaceitáveis na prática espírita. Qual que é a prática espírita? Passe, água fluidificada, prece, estudos doutrinários, desobsessão, assistência fraterna, sopa, peregrinação. O espiritismo não admite altares, velas, incensos, água benta, novenas, talismãs, amuletos, cartomancia e despachos. Tais práticas ritualísticas se afastam da fé raciocinada e não se harmonizam com a simplicidade do cristianismo primitivo. Isso é muito importante para nós. Se um dos males que nós espíritas temos é que, além do melindre, né, além do elitismo, das práticas estranhas, é a questão de que nós não estudamos. Será que todos nós já lemos as 5 obras básicas de Kardec? Será que todos nós já lemos, no mínimo, 100 obras de Chico Xavier, que desenvolve as obras de Kardec? Ou seja, nós não estudamos com profundidade. Às vezes nós, por exemplo, começamos a desenvolver... Agora os espíritos vão me esclarecer, vou ser instrumento, não preciso estudar mais.
Então, o estudo é sempre importante, sempre continuarmos estudando. Porque graças a essa superficialidade dos estudos é que nós caímos nisso aqui, das práticas estranhas. Porque o espírita, infelizmente, não aprofunda, não estuda as bases. Então, nós precisamos estudar a fundo. Nós precisamos entender, porque a base já foi codificada, todos os ensinamentos já estão em Kardec e Chico. Todos os ensinamentos. Nós precisamos estudar. Observará a gratuidade em todas as atividades assistenciais, evitando o profissionalismo religioso e os compromissos políticos, buscando a condição de espírita de suas instituições. Jesus passou entre os homens sem nada cobrar por seus divinos ensinamentos. E o espiritismo, que lhe revive as bênçãos de amor, pode ser comparado ao Instituto Mundial de Educação Gratuita. Sheila, na mensagem Cultura de Graça, no livro Ideal Espírita. Instituto Mundial de Educação Gratuita. A definição do que é o espiritismo. Leon Denis, coloco-me à disposição, numa mensagem para Lemarie, coloco-me à disposição dos grupos para tratar dos temas doutrinários em público e gratuitamente, com todos os gastos por minha própria conta. Relembrando o apóstolo Paulo, dirigir-me-ei às localidades onde minha presença pode ser útil, sempre de uma maneira gratuita e desinteressada. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós somos responsáveis pelo movimento espírita. Então, nós somos responsáveis pela nossa conduta espírita. Desobsessão nos templos espíritas. André Luiz, Chico Xavier. A alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos com bastante amor para auxiliar nos templos espíritas. Então, o que é necessário para trabalhar no centro espírita? Amor, desinteresse, vontade de aprender, vontade de aplicar os ensinamentos de Jesus pela doutrina espírita. O livro Desobsessão, por exemplo, tem as imagens do trabalho, tem todas as orientações de como funciona um trabalho de desobsessão, e normalmente as casas espíritas que possuem desobsessão não seguem essas orientações trazidas no livro Desobsessão, que são trazidas pelos espíritos superiores para o melhor aproveitamento, para a máxima eficiência de um trabalho de desobsessão. Para assegurar a libertação, é necessário fazer nascer o arrependimento e o desejo do bem, com o auxílio de instruções habilmente dirigidas em evocações particulares. A Gênesis, 1868. Do livro Consolador, as reuniões, olha só, o livro Consolador, muitas reuniões o Chico fazia assim, numa simplicidade, em ambientes simples, humildes. As reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, valorizando a alma, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade, trazendo a comprovação de que o homem evoluiu muito intelectualmente, mas não evoluiu quase nada moralmente, em termos de humanidade, em termos gerais. Então, máximo de simplicidade, valorizando a alma. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 35. Necessidade, olha só o atendimento de Chico Xavier aos necessitados e às pessoas de toda sorte. Com muito amor, com muito carinho, com muita abnegação, dedicação. Necessidade de organizar uma consciência espírita na base da filosofia simples do Evangelho. Filosofia simples do Evangelho, do livro Deus Conosco. Parafraseando a mensagem de Emmanuel,
reverenciando Kardec. Seguir o Cristo com a luz que a fé raciocinada de Kardec e a obra mediúnica de Chico Xavier acendem em nossos corações. É norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio espírito em louvor da vida maior. Seguir o Cristo com a fé raciocinada, com bases em Kardec e Chico Xavier, acende os nossos corações. É norma renovadora, sublima o nosso espírito. Então, nosso objetivo, a finalidade, como é possível realmente seguirmos o cristianismo primitivo, está aí. Então, seguir o Cristo é isso. Fidelidade e gratidão eterna a Jesus, Kardec e Chico. E assim, nós finalizamos a nossa fala e agradecemos aos nossos irmãos em doutrina, nossos irmãos na causa, a oportunidade da nossa pequenez mesmo, nas nossas falhas, e nós só temos a agradecer e sempre pedir, continuar pedindo que Jesus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer a nossa parte e possamos seguir no movimento com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Que assim seja.